Boa, Time, tudo bem? Bom, como treinar jiu-jitsu, tá? Acho muito importante você assistir esse vídeo, tá? Não desliga o vídeo, não sou muito de pedir atenção, mas não porque eu sou o dono da verdade, não porque eu tenho razão no que eu vou falar, mas porque eu acho que é uma coisa para você parar e pensar, tomar suas próprias conclusões, tá? Em que assunto? Assunto sobre treino, sobre competição, sobre lugares que treinam para competição e lugares que não treinam para competição. E eu queria trabalhar isso porque isso é muito importante. Hoje eu percebo mais do que nunca que existem aulas e treinos, né? E não estou aqui julgando os professores, não estou aqui, quem sou eu para julgar as aulas, o formato das escolas, das academias, não estou aqui para isso. Estou aqui para colocar o meu pensamento com relação a tudo que eu já trabalhei durante esses anos. Hoje eu percebo que existe aula e treino. E dentro de aula e treino, aula é aquilo que um aluno comum precisa e treino é aquilo que um competidor, um atleta precisa. Um competidor com constância, uma pessoa que vai competir de vez em quando, ele pode fazer uma aula e competir, tá tudo bem, tá? E aí conforme for necessário, ele vai buscando mais treinos, tá bom? Só que o que diferencia o treino de uma aula? As pessoas que estão dentro dele, o formato que está, o formato que o professor construiu da aula, o formato que o professor, a intensidade que o professor ele faz a aula, ele cadencia a aula. Então, tipo, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, às vezes eu vejo os alunos falar assim, aqui ninguém se preocupa com competição, então o treino é mais light. Oi? Como é que é? Ah, aqui é treino de competição. Ah, o treino é mais pesado. Hã? Bom, brincadeiras à parte, isso não existe, tá, gente? Marcelo, como assim não existe? Como eu falei, não sou dono da verdade. Mas para pensar comigo. O jiu-jitsu é uma disputa. E ele tem em si, no seu final, a luta, né? O chamado rola, corpo a corpo, um contra o outro. Então não tem como você falar que um treino é mais intenso ou menos intenso só porque ele está escrito competição, porque ele está escrito treino ou porque está escrito aula. Porque tudo vai depender do desafio que você proporciona para o seu adversário e que o seu adversário proporciona para você. Não importa se você está num treino ou se você está numa aula. Tá? Se você vai treinar com faixa preta, forte, ágil, de 100 quilos, vai ser diferente de você treinar com faixa branca, tá? Que tem 70 quilos e que não é provido de tanta força. É isso? Mas, por exemplo, o treino com esse mesmo faixa preta pode ser um treino mais leve, pode ser um treino mais light, pode ser um treino mais movimentado, pode ser um treino mais específico, pode ser mais interessante até do que você treinar com faixa branca de 70 quilos. Exatamente porque tipo, é uma ciência humana. Tá? O jiu-jitsu, a gente chegamos numa conclusão, pelo menos essa conclusão é minha, não lembro quem concordou comigo ou não quando eu debati sobre isso, mas o jiu-jitsu é dar soco na parede. Quanto mais intenso, tem o cachorros, né? Quanto mais intenso, quanto mais forte você dá um soco na parede, mais vai doer sua mão, tá? Mais vai doer sua mão. Se você bate de leve na parede, dói pouco. Se você bate forte, vai doer mais a sua mão. Mesma coisa, você vai treinar com uma pessoa de 100 quilos, de faixa preta, forte, ágil, habilidoso, técnico, e você começa a tentar vencer ele a todo custo e fazer força, imprimir ritmo, colocar velocidade, ele vai responder conforme a necessidade do que está acontecendo. Agora, se você demonstra para ele que você só quer movimentar, ou você conversa antes, que você só quer movimentar, e você movimenta, você vai ter outro tipo de treino. Ah, Marcel, esse negócio de soltinho não existe. Cara, primeiro, convida o cara para fazer um soltinho, convida o cara para fazer uma movimentação. Marcel, isso não existe. Cara, se não existe, você não tem uma equipe, você não tem uma família. Você não tem. Não tem, desculpa, mas pode ser na minha academia e eu te digo, você não tem uma família, porque se você não tem pessoas de confiança para treinar, tá? Não tem como você treinar. Você tem que ter pessoas de confiança que você vai combinar. E assim, quando eu falar palavra, homem tem que ter palavra, é homem no global, tá? Homens, mulheres, meninas, crianças, tem que ter palavra. Combinou que vai ser solto, combinou que vai ser movimentação, é movimentação do começo até o final, né? Esse papinho de cara, vamos fazer um soltinho e pula de guilhotina, pô, isso aí é gente que não tem palavra, tá? Mas, né?
Combinou que vai fazer uma movimentação, pô, se o cara é teu parceiro de treino, você é teu companheiro, você é teu amigo de treino, você tem que cumprir sua palavra, você tem que fazer aquilo que você combinou, correto? Beleza? Então vamos continuar. Então é o seguinte, existem várias formas de você enxergar e de você treinar, tá? Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Na minha academia hoje é separado. A primeira coisa hoje que eu preciso é que o aluno entenda se ele precisa de aula ou se ele precisa de treino. Tá? Os competidores e alunos em geral eles precisam de aula, tá? Os atletas precisam de treino, tá? E o treino vai modificar de aula para treino com o tipo de pessoas que estão lá dentro e com a intensidade que eu programar essa aula para os meus alunos. Então a intensidade que eu programar a aula, o formato como eu programar essa aula é que vai fazer diferença de um lado para o outro, tá? Faz sentido? Por quê? Porque eu posso pegar e falar que é um treino. Isso aqui é um treino de competição e os alunos saírem de lá menos cansados do que quando eles fazem uma aula comum, tá? Porque a escolha das duplas, a quantidade de vezes, a intensidade com que você faz as lutas, isso tudo vai mudar. Isso tudo é que vai na verdade, o que vai estressar ou não, o que vai te cansar ou não, o que vai ser muito difícil ou não. Porque eu tava rodando na internet e vi lá, não, treina aqui porque, pô, aqui não é focado em competição, então aqui é mais leve. Aí, gente, entrando nesse ponto, vamos lá. Se você tem uma disputa, o jiu-jitsu não é que nem uma barra de musculação, vamos fazer supino, que você coloca 20 quilos é 20 quilos. A mesma barra de 20 quilos, a mesma anilha de 50 quilos, ela pode um dia pesar 100 quilos, um dia ela pode pesar 30. Porque no jiu-jitsu vai depender muito de como você trabalha com os seus adversários, ou os adversários, colegas que você vai chamar para treinar, tá? Como ele responde a você, como você responde a ele, tudo muda. O mesmo treino com as mesmas pessoas num dia pode ser de um jeito e no outro dia pode ser de outro. Num dia que você está muito cansado, você pode sair inteiro com as mesmas pessoas e no outro dia que você estava totalmente disposto, você sai totalmente cansado e arrasado. Não existe isso de, porque nessa academia competição, essa é a competição. Cara, você tem que alinhar com o seu professor, você tem que alinhar com você mesmo, você tem que alinhar as pessoas que você treina, tá? Eu não estou querendo me intrometer no seu trabalho, não estou querendo me intrometer no trabalho do seu professor, nada disso. Eu estou querendo só que você pense, tá? Talvez você é meu aluno e eu também não consegui nunca falar isso para você. Talvez o seu professor não conseguiu falar isso para você. Mas analisa, para concluir essa parte. Por mais que você fale que seu treino, sua academia não treina para competição, sempre, como eu falei no começo, é sempre uma disputa. E todo mundo quer vencer. Não importa se você treina para competição ou não, você não quer perder. E quanto mais intensidade o cara colocar, mais intensidade você vai colocar. A anilha de 50 quilos você transformou em 100, porque dessa vez aquele cara que nunca ganhou de você, ele resolveu querer ganhar. E você não quer deixar ele ganhar. Isso não é nem questão de ego, é questão de que é uma luta. Faz parte da brincadeira. Então você tem que se organizar para escolher melhor os seus treinos. Tá? Uma pessoa às vezes que só faz aula, só vai em aula, consegue competir muito bem porque ela escolhe melhor os adversários dela. Ela escolhe pessoas iguais a ela no treino e ela treina muito forte. Só que você fala pra mim que você vai num lugar e o treino é menos intenso porque não é de competição, isso não é exato. Tá? Porque, que nem eu falei, se todos os seus companheiros, vocês têm uma certa rivalidade, se vocês são parelhos no treino, está sempre um tentando ganhar do outro, se você está sempre dando o máximo é o máximo. Se você gastou toda a tua bateria, toda a tua energia no treino, não importa se for no treino de competição ou se não foi. Se você pega um faixa preta competidor numa aulinha que ele foi só para soltar, às vezes você treinar com ele, mesmo que ele treine solto, você fica arrasado, você fica exausto. Gastar toda a energia, não importa se é num treino de competição, se é numa aula, você vai ter gastado toda a sua energia. Muitas vezes a academia não tem treino de competição para tentar de certa forma construir nos alunos que aqui é tranquilo, mas não existe isso de tranquilo. Para ser tranquilo você tem que alicerçar todo a sua estrutura psicológica, mental, o entendimento que você tem de treino para você ter as escolhas, as ideias certas para o treino. Tá? As quantidades, a intensidade, você tem que se conhecer. Isso é muito do aluno. Né? O professor está ali como um CT, um cara que controla se pode ou se não pode. Né? O sinal está vermelho, mas ele fala vai mais um pouco. O sinal está verde, mas ele fala para, chega, hoje não, tá bom para você. Ele tem que ajudar. É difícil pra caramba, você tem 30, 20, 15.
Se você já tem 6 alunos na classe, já é difícil, você está olhando para uma dupla aqui, a outra dupla ali está fazendo errado. É difícil. Por isso que você tem que entender isso que eu estou te falando. Para você entender que não é que eu vou numa aulinha ali que é mais tranquila, porque tem 3 pessoas e o pessoal não treina para competição. Aí você chega lá, tem um faixa marrom, você é roxa, você resolveu tentar ganhar do faixa marrom. O faixa marrom vai devolver, soco na parede, vai doer tua mão. Mesma coisa. Mesma coisa. Às vezes os professores não querem dizer que o treino dele é de competição porque ele não tem competidor lá dentro. Mas ele adoraria que alguém competisse. Porque é natural, isso parte do aluno, não importa se ele faz aula, se ele não faz, a competição nada mais é do que um rolinha, do que aquela parte da luta, só que feita com umas pessoas que você não conhece. Você paga, tem uma organização, alguém que vai julgar se você ganhou, se você não ganhou e pronto. Não muda nada, porque todo rola é uma disputa. E competição é uma disputa. Ah, minha equipe não é de competição. Cara, balela. Todo aluno que luta todo dia pode competir. E talvez ele queira competir. Algumas academias não são registradas. Algumas academias não são registradas na federação, na confederação. Aí o professor coloca isso. Mas quando a gente... E eu não estou aqui julgando. Se você quer dar aula só de defesa pessoal, acho ótimo. Quer dar só aula de jiu-jitsu mais social, mais tranquilo, ótimo. Só que, cara, isso cai por terra quando a intensidade não é controlada pelo aluno e pelo professor. Tá? Então é essa análise que eu queria que você fizesse com relação ao seu treino, o que você está buscando, com quem você está treinando, para saber se realmente você está numa aula, se você precisa de uma aula, se você precisa de treino, e se você está dizendo que você precisa de aula e está treinando, tá? Igual um competidor, igual um atleta de ponta, ou se você está dizendo que você precisa de treino e está praticando uma aula, que todo mundo faz. E você não vai ser o grande campeão, você não vai ganhar um campeonato se você treina igual todo mundo. Marcelo, mas eu só quero participar do campeonato. Ah, então tá ótimo. Se você quer participar, vai lá. De repente você ganha, de repente você perde. Mas se você quer ter mais certeza da vitória, aí você precisa, né, alinhar um pouquinho melhor esse trabalho, esse planejamento para conseguir. Mas lembra, gente, não tem esse papo de... lógico, se você for na minha academia, existem níveis, né? Cada aula existem níveis. Lógico que o nosso treino de competição realmente é bem mais forte. Não importa o quanto você faz, você vai ficar mais cansado. Mas você mesmo assim, você consegue treinar de uma forma moderada e outros conseguem treinar de uma forma totalmente intensa no mesmo treino. No mesmo treino, tá? Então aula e treino são características diferentes. Mas isso quem faz é o professor, porque você pode estar numa aula e seu professor começar a gritar com você, vai, bora, pega. E você fala, cara, nem tô aqui para isso. Já vi isso acontecer. Uma vez um graduado, eu não gosto de graduado, às vezes fale na aula por causa disso. Um graduado começou a falar com 2 faixas brancas meus, aí eu, não tava longe, tava do outro lado do tatame, e ele começou a acelerar os meninos. Pô, os meninos eram morrendo, roxo. Os caras estavam roxo, quase morrendo, porque não é a pegada deles. Eles trocavam um jiu-jitsu bonitinho ali, solto. Começou a falar de pega, vai, finaliza. Cara, mudou totalmente a intensidade, o contexto. Ali eles já pararam de treinar, não treinaram mais naquele dia. Voltaram a treinar, graças a Deus, mas o risco ali deles desistirem do jiu-jitsu era grande, porque eu já vi isso acontecer diversas vezes. Tá bom? Pensa nas suas escolhas, pensa em como você vai treinar, assimila isso, vai levando para dentro do tatame, vai transformando suas atitudes, sua forma de enxergar o treino, sua forma de pensar, para que você treine e treine para sempre. Porque qual que é o grande objetivo do professor? Que você treine, seja feliz e consiga seus objetivos. Nenhum professor está se importando se você vai competir ou se você não vai competir. Ele está se importando com a sua alegria, com a sua felicidade, com os resultados que você obtém para você mesmo. Seja uma medalha de ouro, seja emagrecimento, seja apenas se divertir no dia a dia, desestressar, bater papo na academia. Esse é o teu objetivo? Eu, pelo menos como professor, estou feliz por você. Estou conseguindo te ajudar? Você está conseguindo conquistar isso? Eu estou feliz por você. Que Deus te abençoe. Valeu, time, e até a próxima. Us!